Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Meus Nerds de Receita. Aqui a gente está discutindo o crescimento das empresas sob uma perspectiva científica. E essa é uma aula muito importante. Esse é um vídeo que, sinceramente, eu não tinha tomado ainda consciência disso até hoje de manhã. Hoje de manhã eu estava gravando um podcast com os amigos e durante esse podcast com o pessoal ali da Revenue Cast, eles me perguntaram, fizeram algumas perguntas ali e eu comecei a falar da nossa metodologia, né? E eles trouxeram, eles nos parabenizaram por nós termos criado algo efetivamente original. E eu queria contar um pouquinho de história para você aqui antes de entrar na nossa metodologia, mas já dizendo que hoje a gente vai falar sobre os estágios, os diferentes estágios de amadurecimento que uma empresa passa entre ela ser fundada até ela atingir ali os seus 50 milhões de receita. A nossa metodologia conversa com esse universo de empresas, né? Por mais que a gente já tenha implementado ela em empresas que faturam muito mais de 50 milhões de reais, e em alguns casos em empresas que faturam 10 vezes mais do que 50 milhões de reais, mas ela foi feita, pensada, né, e estruturada para empresas conseguirem percorrer esse trajeto entre os 5 e os 50 milhões de reais de receita por ano. E antes de eu te contar um pouco sobre a metodologia em si, eu queria trazer aqui uma perspectiva de história, como eu estava dizendo, só para contextualizar você e dizer que esse passo que a gente deu de criar algo que veio de um pensamento original nosso foi depois de muito, mas muito estudo. Eu posso dizer que desde 2015 eu estudo esse tema todos os dias. Antes, talvez eu não estudava todos os dias porque eu ainda não tinha dimensão da importância disso, mas desde que eu tive acesso pela primeira vez a um texto que eu vou repetir quantas vezes for necessário aqui do Edson Rigonati sobre máquina de vendas, né? Desde que eu tive acesso a esse texto, eu fiquei obcecado por esse tema. E aí, máquina de vendas evoluiu para máquina de receita evoluiu para arquitetura de receita, a arquitetura de receita evoluiu para go-to-market. E vamos ver o que vai vir depois de go-to-market, porque cá estamos nós, nos posicionando como as pessoas que querem trazer para o Brasil esse tema de go-to-market e fazer com que ele seja amplamente compreendido por todos os empreendedores e empreendedoras que estão construindo empresas que vendem para empresas. Mas o que eu estou querendo dizer aqui com tudo isso é que quando eu comecei, eu fui lá no canal da Winning by Design no YouTube, e lá no canal eles têm uma playlist que chama Revenue Architecture as a Science, né? Então arquitetura de receita como ciência. E nessa playlist tem ali, sei lá, não sei quantos vídeos, mas eu sei que os vídeos têm de 1 hora, 1 hora e meia, 1 hora e 40. E eu assisti todos esses vídeos muitas vezes, primeiro porque eles são difíceis por natureza, segundo porque eu não falava tão bem inglês, terceiro porque o pensamento atinge em determinados pontos um nível de complexidade muito difícil de acompanhar. Então eu parava e lia li alguns livros, li alguns artigos que me complementavam termos que eu não estava entendendo, e aí, enfim, eu ia, voltava, esticava, puxava e escrevia, enfim, e parava o meu final de semana. Muitas vezes eu gastava, juro, 6 horas vendo um vídeo de 1 hora, né? Ou seja, eu parava, anotava, voltava, parava, anotava, para conseguir efetivamente digerir esse negócio. E tudo isso para dizer que foi depois de ter feito isso muitas vezes, com muitos conteúdos, com muitos autores, depois saí de Winning by Design, fui para Mark Roberge, fui para 16 Ventures e a galera lá, o Lincoln Murphy, depois para o Sangran e o do 4 Questions to Go to Market, Iconic Growth, Doug Pepper e Jason Lemkin, Aaron Ross também já foi um cara que eu estudei muito. Hoje em dia já não acredito tanto no approach do Receita Previsível, mas foi um cara que eu estudei muito. O livro do Hipercrescimento eu acho fantástico. Enfim, o livro do Sales Acceleration Formula, o Challenger Sales, Challenger Customer, enfim,
foram muitos livros, foram muitos conteúdos que fizeram com que a gente chegasse à conclusão de qual era a perspectiva que a gente queria adotar. A perspectiva que a gente quis adotar veio muito na linha de conseguir ajudar os empreendedores e empreendedoras que estão saindo de uma empresa, sem nenhum tipo de estrutura e sem nenhum tipo de processo, a percorrerem uma jornada onde essas pessoas estruturam as suas estratégias, os seus processos e as suas áreas de go-to-market de maneira a sempre iterar e dar um passo de melhoria contínua a cada período que passa. E foi aí que a gente chegou na nossa forma de ver as coisas, que foi pegando tudo isso que eu falei para vocês agora, todas essas referências, todos esses autores, e usando eles como base, eles são a nossa base, mas a nossa perspectiva original é de pegar dados de empresas, dados de estudos que estão aí mundo afora, tem um zilhão de empresas e institutos que produzem dados de crescimento sobre outras empresas, e entender o que existe de comum nesses dados, nessas pesquisas, o que existe de comum entre as empresas que conseguiram fazer determinados movimentos. E foi aí que a gente chegou na nossa metodologia de arquitetura de receita, onde a gente se baseia em 3 grandes momentos de uma empresa. A área de receita mínima viável, a área de receita pronta para escalar e a área de receita escalável. Depois da área de receita escalável vem outras coisas, mas a gente não está focado no que vem depois e nem no que vem antes. O ato de fundar a empresa, de pensar em uma perspectiva de produto, em um problema que você quer endereçar, isso tudo vem antes do que a gente está propondo. E contratar um CMO, um CFO e fazer IPO vem depois. Ou eventualmente vender a empresa, ou enfim, transformar num negócio gigante que gera dividendos. Aí você tem alguns caminhos pelos quais você, fundador ou fundadora, pode ir. Mas a nossa perspectiva é essa. E eu queria trazer aqui para vocês essa perspectiva de forma um pouco mais profunda, usando esse framework de área de receita mínima viável, área de receita pronta para escalar e área de receita escalável. Aqui, o que eu quero dizer para vocês é que uma área de receita mínima viável, ela tem algumas características que marcam o final dela. Todos esses estágios, né? Tem momentos em que marcam o seu final. Mas esse final, ele vem depois de um trabalho que geralmente vai ficar entre 12 e 24 meses. Então vai demorar de 1 a 2 anos para você passar em cada um desses estágios. Porque esse processo não é simples, ele não é fácil. E por isso que é extremamente importante para a gente trazer isso aqui para você. E caso você queira entender com mais profundidade, você pode, enfim, entrar na nossa comunidade, estudar as outras coisas que a gente tem ali, falar com o nosso time e várias outras coisas, né? Mas o grande ponto é que, para nós, a área de receita mínima viável termina quando você atinge os indicadores de Product Market Fit, que geralmente acontecem depois de você conseguir vender de forma previsível por pelo menos 6 meses e reter receita em mais de 95% de retenção de receita bruta em pelo menos mais 6 meses. Então, quando você fica 6 meses conseguindo vender de forma previsível e 6 meses conseguindo reter de forma previsível, significa que você tem uma estratégia que está dando certo e que você achou um perfil de cliente que faz sentido para a sua solução. Quando você começa a estruturar o seu time e você faz as primeiras 4 contratações, contrata vendedores, faz o onboarding deles, rampa eles, calcula a produtividade deles e faz o cálculo também de mais ou menos quanto tempo essa pessoa vai ficar na sua empresa, para você poder ter um parâmetro básico de quando que você vai ter que contratar uma próxima pessoa, quando que você vai ter que substituir uma pessoa do time, você chegou em clareza sobre vendas. Quando você faz isso, adiciona um playbook para o seu time saber como que se vende dentro da empresa. E dentro desse playbook, adiciona alguns handbooks, né, de reuniões e das principais tarefas que um vendedor tem que fazer dentro da sua empresa, você atingiu um outro nível de maturidade. Quando você contrata o seu time de CS, quando você sabe onboardar e você sabe calcular também
quanto tempo essa pessoa demora para rampar, no caso de CS, quantas contas a pessoa consegue absorver, depois de rampar, quantas contas essa pessoa consegue gerir, né, ao mesmo tempo, e quanto tempo um CS também fica na empresa, né? E depois adicionar um playbook de CS, adicionar um handbook das principais reuniões, das principais tarefas de CS, você também atingiu o nível de maturidade da área de receita mínima viável sob essa perspectiva. E isso provavelmente te possibilitou ou te possibilitará fazer a transição de quando os fundadores estão vendendo para quando o time começa a vender. Eu já falei disso aqui exaustivamente, se você viu os meus outros vídeos, se você não viu, veja. Mas, para nós, um grande marco de uma empresa é quando ela deixa de depender dos seus fundadores para trazer a receita. E, por último, você conseguir criar incentivos para o crescimento baseado em fórmulas matemáticas que conseguem otimizar pontos e estratégias e métricas dentro da sua empresa que são aquelas que para você são importantes naquele trimestre, naquele semestre, naquele ano. E você consegue correlacionar as métricas que estão na estratégia, que são importantes para você, com as métricas que o seu time de vendas está atingindo e, portanto, você correlaciona os seus incentivos com os incentivos do seu time e o seu sistema, portanto, de incentivos para o crescimento fica bem estabelecido, com fórmulas matemáticas prontas, de comissões, de aceleradores e de bônus que você pode dar para o seu time também. E quando você fez isso, na nossa opinião, você atingiu o status de área de receita mínima viável. Antes não. E além da área de receita mínima viável, sob essa perspectiva, acho que é importante você anotar o que são, na nossa visão, os 7 pontos principais que em todos os estágios da sua empresa você vai precisar evoluir, que é a estratégia, processos, clientes, ou seja, conhecimento sobre os clientes, que eu chamava de Customer Discovery, mas para tentar simplificar, a gente transforma em clientes, dados, gestão, metas e time. No hebraico lá, o número 7, ele também significa o infinito, né? Por isso que Jesus fala lá sobre perdoar 70 vezes 7 vezes, né? Porque é 70 vezes o infinito. E a gente colocou aqui um número cabalístico de coisas que você vai precisar desenvolver, 7, porque esse processo também é infinito. E se você um dia parar de desenvolver alguma dessas coisas, provavelmente sua empresa vai parar de crescer também. Então, quando você desinveste energia em qualquer uma dessas 7 coisas, você também provavelmente não conseguirá atingir o próximo estágio da sua empresa, ok? E tendo entendido, portanto, quais são os fatores que caracterizam a sua área de receita mínima viável e também tendo entendido quais são os blocos principais da construção de go-to-market da sua empresa, agora vamos para o que é uma área de receita pronta para escalar. Geralmente, uma área de receita pronta para escalar, ela começa ali nos seus 5 milhões a 10 milhões de receita. E aí, lembrando que esses números podem ser onde começa ou onde termina, isso depende muito de empresa para empresa, isso aqui são modelos, isso aqui é o mapa, e o que você vive no dia a dia é o território. Então, mapa e território, mapa e território. Então, você precisa entender que, às vezes, no mapa não vai ter uma nuance de geológica que, muitas vezes, no território haverá. E aí você não pode confundir essas duas coisas. Portanto, o que eu estou te trazendo aqui são fórmulas pré-estabelecidas, baseadas em dados históricos que vão te ajudar a errar menos, beleza? E, bom, indo para a área de receita pronta para escalar, né? O que significa que você conseguiu atingir esse momento? Geralmente, a área de receita pronta para escalar, você já conseguiu construir gestão e liderança. Você já tem metas desdobradas, um processo implementado e líderes que gerenciam essas metas e esses processos. Portanto, você tem um líder de vendas, que é a primeira coisa que geralmente os empreendedores fazem, e eu concordo, e os dados também, e depois uma liderança de CS, e depois uma liderança de marketing. Porque se você primeiro precisa vender, depois você precisa reter, e aí depois você precisa crescer o topo do funil, e também uma pessoa de marketing que vai olhar sob uma perspectiva de ciclo de feedback, de flywheel, mais do que sob uma perspectiva de funil isolado, né? A gente vai olhar também como que esse time foi segmentado com o passar do tempo e com a evolução que a empresa teve. Portanto, é importante que a sua empresa tenha uma segmentação que a mais comum é uma segmentação por
tamanho de empresa ou geografia, ou por ticket médio, mas alguma segmentação é importante existir. O seu time precisa ter clareza e você precisa garantir que o seu time tenha foco em determinados perfis de clientes, em determinadas geografias, em determinados tamanhos de empresas. O terceiro ponto é investir em ferramentas, ou stack de vendas, ou tech stack de vendas, ou sales stack, enfim, como quer que você queira chamar. Mas é importante que você invista em ferramentas, e aí eu estou dizendo sobre CRM, inteligência comercial, automação, inteligência artificial e coisas nesse sentido que vão te ajudar a garantir que você está cada vez mais pronto para escalar essa operação sem que você perca sem que você perca as rédeas dessa estrutura. E aí, quando você começa a investir em ferramentas, significa que você vai começar a ter cada vez mais dados e dados cada vez mais precisos. E para isso é bem importante que você comece a desenvolver uma estrutura de Revenue Operations, né? Então, Revenue Ops ou RevOps. Essa estrutura de RevOps geralmente é a estrutura que vai te dar os dados para que você segmente seu time direito, para que você consiga ter visibilidade sobre o que está acontecendo na operação. E é importante que essa estrutura também centralize, né, o que existe de melhor. É importante que essa estrutura centralize aquilo que você considera como sendo a fonte única da verdade dos dados. E também a máquina de treinamento. A estrutura de Revenue Ops, principalmente no Vale do Silício, já é responsável por garantir que a máquina de treinamento, a máquina de enable, está funcionando da melhor forma possível. Então, que você tem onboarding, ramp-up e treinamentos muito bem resolvidos, muito bem estabelecidos, com métricas já validadas, ok? E aí que você fala, puta, que é métrica validada? Se você está com um problema numa taxa de conversão específica, é ali que você vai focar o seu treinamento. Mas para você garantir que você está analisando qual taxa de conversão está com problema, você precisa ter um modelo de dados bem resolvido e já validado, como eu estava dizendo. E por último, a área de receita escalável, que a área de receita escalável já é quando você começa a expandir canais, né? Então você começa a encontrar outros funis. Se você tinha uma operação majoritariamente baseada em ads, você começa a desenvolver um canal de eventos, você começa a desenvolver um canal de outbound, você começa a desenvolver um canal de... Você pode desenvolver canais, né? Ou seja, ter agências ou consultorias que vendem a sua solução e isso servir como um canal, como é o caso da OMI, que desenvolveu uma excelente estratégia de canais baseada em contabilidade, ou da RD Station, que desenvolveu uma excelente estratégia de canal baseada em agências de marketing. Você expande segmentos, então você pode fazer movimentos laterais para outras verticais, você pode fazer up-market, você pode fazer down-market, você pode fazer internacionalização. Então você expande segmentos, você constrói o músculo da eficiência, que é quando você começa a realmente entender a sua operação baseada em dados com muita profundidade, e aí você começa a encontrar alavancas para construir esse músculo da eficiência, que é começar uma vez que as métricas estão todas compreendidas, onde existe oportunidade para você trazer melhorias específicas ali e começar a apertar parafusos em diferentes pontos da sua operação. E, por último, chegando nos 50 milhões, é quando você provavelmente vai achar aquilo que tanto se fala, que é a tal da previsibilidade. Então, você conseguir realmente, não só durante 6 meses, mas é um nível de previsibilidade de saber quanto você está pagando no lead, quantos leads entram num determinado funil, a taxa de conversão, ciclos, enfim, MQL, taxa de conversão, ciclo, SQL, taxa de conversão, ciclo, KPIs de atividades de vendedores, volume de atividade por dia. Ali você começa a ter um nível de previsibilidade realmente muito alto, que é o que o G4 tem hoje, que eles expõem nas redes sociais, inclusive, e é importante você entender que chegar nesse ponto é extremamente divisor de águas, né? E aí, aqui as 5 métricas que podem te mostrar a qualquer momento da sua empresa a eficiência dessa progressão que você está tendo aqui na sua estrutura de go-to-market, que é a que taxa você está crescendo, qual é a sua retenção de receita líquida, que falamos aqui, inclusive,
em um dos vídeos do canal. A regra dos 40, que talvez essa seja uma métrica menos óbvia, né? Ou seja, com base na taxa que você está crescendo e na sua margem, né? A soma dos 2 percentuais deveria dar próximo de 40. O número mágico líquido, né? Que é a eficiência de marketing e vendas, ou seja, com as despesas que você teve de marketing e vendas no período passado versus a quantidade de receita, quantas vezes de relação isso dá, né? Uma relação saudável ali acima de 2 vezes, né? 2,1 para cima. E a receita anual por funcionário full-time, né? Quanto maior for a sua eficiência, melhor vai ser a sua relação de receita por funcionário full-time. Ok? Então essas são os principais estágios pelos quais as empresas passam. É lógico que em cada um desses 7 building blocks que eu expliquei para vocês no começo, tem uma infinidade de desdobramentos na nossa metodologia, mas a gente trouxe aqui um overview para vocês entenderem qual é a nossa metodologia e quando você ouvir falar no mercado, você saber que isso veio da Scient e essa foi a nossa primeira grande contribuição para o ecossistema do ponto de vista de pensamento original, depois de uma quantidade de pesquisa profunda e baseado nos principais frameworks do Vale do Silício. Beleza? Muito obrigado pela atenção, pela paciência e até a próxima.